Ok, vamos falar então um pouco sobre a primeira geração modernista, falando agora então do modernismo no Brasil, tá? Na semana passada fiz uma introdução ao modernismo, né? Depois da gente ter falado um pouco sobre a Semana de Arte Moderna. Aí eu gravei um vídeo sobre Fernando Pessoa, que é o grande nome do modernismo português e um dos grandes nomes da literatura em língua portuguesa e da literatura em geral. E agora vamos ver esse movimento não só literário, mas que foi importante também como um movimento cultural no Brasil, que é o modernismo, a primeira geração modernista. Beleza? Então, o modernismo ele surge no contexto que a gente chama de República Velha. Falei um pouco sobre isso na aula passada. A República Velha durou ali de 1889, data da proclamação da República, até 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né? Uma coisa bem brasileira, né? A República no Brasil começa com um golpe militar, né, que leva o Marechal Deodoro da Fonseca ao poder, derrubando Dom Pedro II do trono, né, que era o chamado Império Brasileiro, e termina com um outro golpe, também chamado de Revolução, ali em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder de grupos diferentes daqueles que dominaram a chamada República Velha ou República do Café com Leite. Como que era a caracterização da República Velha? Ela era marcada pelo coronelismo. O que é o coronelismo? Você tinha lideranças locais que exerciam o poder, e o poder dessas lideranças locais, ele era, na prática, maior do que o poder da lei, de fato. Porque num Estado moderno, né, um Estado que, no funcionamento moderno do Estado, nós temos as leis comandando a vida dos indivíduos, a vida em sociedade. Todos devem seguir as leis, certo? Quando você tem essa figura que aqui nós chamamos de coronéis, no resto da América Latina são chamados caudilhos, a lei que impera acaba sendo a lei desse próprio líder local, né? Dessa própria pessoa em cuja figura se concentra a lei. Em geral, os coronéis eram os donos de terra, porque o Brasil ainda era um país muito agrário, tá? Então, a República Velha foi marcada por um atraso político, que a gente pode resumir no voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Como a gente tinha um líder local, que era o coronel, e as pessoas que moravam no território, né, nas terras, esse coronel, que não era um coronel do exército, tá, gente? O coronel era meio que um título para essa pessoa que exercia essa liderança ali, essa liderança política, econômica e de todo tipo em cima das pessoas, quase como se fosse ali no modelo feudal, né? Não oficialmente, claro. Então, o voto de cabresto era o seguinte: todos os que viviam nas terras desse coronel, né, os que viviam na zona de influência dessa pessoa, dessa liderança política, votavam de acordo com o que ele mandava, né? Porque o voto ali, primeiro, ele não era para todos, né? Então, você tinha o voto pela renda, a pessoa tinha que ser alfabetizada e etc, né? Então, o voto já era para umas poucas pessoas. E as que votavam, né, o voto em geral, ele era aquele voto aberto, né? Então, o voto ele era pressionado, né? Esse é o chamado voto de cabresto. As pessoas votavam pressionadas pela liderança local, pelo coronel. Então, fechavam-se acordos políticos que levavam quem essas lideranças queriam ao poder. O voto não era, de fato, o exercício do poder do povo, mas do poder dessa elite. E que elite era essa? Era uma elite econômica. Nós tínhamos uma sociedade agrária, baseada na concentração de terras, do latifúndio. É mais ou menos o modelo que temos até hoje, mas hoje o Brasil é um país urbanizado, né? Na época, não. Você tinha essa concentração agrária e as pessoas moravam, em geral, no campo, né? Daí vocês veem por que por meio desse poder econômico, né, esses coronéis que eram os donos de terra exerciam também o poder político de fato, né? E nós tínhamos também um atraso social, que era marcado pela desigualdade, o fato de sermos um país desenvolvido, né? Desenvolvido não, subdesenvolvido, beleza? E nós tínhamos elites
conservadoras, né? As nossas elites econômicas e políticas, enfim, a elite brasileira era uma elite de uma visão extremamente conservadora, né, culturalmente. Então, ela se apegava ao quê? A modelos culturais, seja de música, de pintura, de literatura, enfim, de tudo que eram exportados da Europa, mas já eram ultrapassados na Europa. Daí a gente tinha um atraso no âmbito cultural também. Qual era a ideia predominante no Brasil da República Velha? Era a ideia da poesia parnasiana, que é a escola literária que melhor expressou a ideologia da República Velha. Vocês vão lembrar, o parnasianismo ele era marcado pelo rigor da forma, a preocupação mais com a forma do que com o conteúdo, com o uso do bom português, de palavras difíceis, da rima rara, né? Enfim, de um uso bastante formal, né? E enfeitado da língua portuguesa do que com o conteúdo em si. E isso era visto como o que é a poesia de fato. Poesia é aquilo que tem a linguagem bonita, a linguagem enfeitada. Muita gente tem essa visão até hoje, né? Isso era um dos elementos do nosso atraso cultural, desse conservadorismo cultural. Então, o Brasil ele se desenvolvia às custas de vários desequilíbrios. Então, por exemplo, a gente vai ver que o modernismo surge em São Paulo. Por quê? O café, que era produzido predominantemente em São Paulo, era o principal produto de exportação brasileiro. 90% do café consumido no mundo, né, ali em determinado momento do século XIX, início do século XX, era produzido no Brasil, era produzido em São Paulo. Por isso que São Paulo acabou se tornando um estado muito rico, muito rico. Quase uma ilha ali de desenvolvimento. Claro que a gente tem vários problemas de países subdesenvolvidos, mas uma ilha ali de riqueza no meio de um país predominantemente pobre. Então, por exemplo, o Nordeste enfrentando a sua decadência, o Norte abandonado à própria sorte, etc. Né? E além do café paulista, nós tínhamos a pecuária mineira. Por isso que era o nome Café com Leite, o nome da República. Né? Além disso, do Nordeste decadente, nós tínhamos ex-escravos marginalizados, né? A escravidão foi abolida em 1888 e não houve nenhum tipo de política de inclusão dos ex-escravos na sociedade. Daí começa a formação das favelas, por exemplo, né? Que vai levando aí durante o século XX a um grande aumento da criminalidade por conta desse desequilíbrio, dessa desigualdade social. E, além de tudo, houve um processo que a gente chama de branqueamento da população. Como os escravos foram libertados, ao invés de existir uma política de dar os empregos no campo para os ex-escravos, que era o emprego que era o trabalho que eles já realizavam de fato, foram se buscar imigrantes europeus e também ali asiáticos, né, no caso japoneses, mas se deram vários benefícios para que esses imigrantes viessem ao Brasil, e esse era um processo ali que seguia as teorias do século XIX, né? As teorias deterministas da eugenia, de que existem raças superiores. Né? Então, por isso que o Brasil se abriu para imigrantes italianos, espanhóis, né? Japoneses, alemães e etc. Foi um processo ali de busca de branqueamento da população. Então, a gente vê que a gente era mesmo bastante atrasado, ainda mais do que hoje. O modernismo vai surgir nesse caldeirão, nesse contexto, tá? A Semana de Arte Moderna, vocês deram uma olhada lá no documentário, espero que tenham assistido, pelo menos. Né? O modernismo ele surge na Semana de Arte Moderna, que é a semana de 1922. Essa semana foi a reunião de jovens artistas que fizeram uma mostra dos seus trabalhos artísticos para mostrar as ideias vanguardistas com as quais eles tinham entrado em contato na Europa. Lembrem-se, os artistas brasileiros eram membros da elite também, né? Estudavam na Europa, e esses jovens, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, a Tarsila do Amaral, trouxeram essas ideias de lá e buscaram, com a Semana de Arte Moderna, tentar romper um pouco com o atraso da cultura brasileira. Eles achavam que a partir da cultura podia se iniciar um processo de modernização que ia levar o país como um todo a se modernizar, tá?
E a intenção deles era mesmo chocar a burguesia paulistana, que era bastante conservadora. São Paulo era então uma cidade menor que o Rio de Janeiro, era uma cidade bastante provinciana ainda, mas já bastante rica. Então, ricos, mas ainda com estilo provinciano, são aqueles conservadores que tentam ali imitar um determinado modelo que não é o da vida deles. No caso ali seria um modelo europeu, mas que já era ultrapassado na Europa. Então, o pessoal da Semana de Arte Moderna queria trazer essas novas ideias culturais e artísticas, beleza? Então, algumas das influências do modernismo no Brasil, né? Primeiro nós tivemos as vanguardas europeias, que vocês deram uma olhada lá nas aulas, que buscaram uma ruptura com a tradição artística do Ocidente. O que é a tradição? Em geral, a gente pode resumir em poucas palavras, como a ideia de imitação da natureza, de uma tentativa de representação daquilo que existe no mundo natural, seja de indivíduos, né, de seres humanos, de paisagens e etc. As vanguardas vão buscar uma representação subjetiva, uma recriação do mundo natural, uma reinterpretação da realidade e não uma imitação dela, né? Isso é a ruptura das vanguardas com a tradição artística, tá? As vanguardas, então, constituem uma das influências do modernismo. Que outras influências nós temos? A psicanálise do médico alemão Sigmund Freud. A psicanálise trouxe à tona a ideia do inconsciente, que foi uma ideia que Freud aí trouxe para nós. Qual é essa ideia do inconsciente? Existe uma esfera na nossa mente, né, na psique humana, na nossa formação psicológica, mental, que ela está além daquilo que nós conseguimos alcançar por meio da consciência. Essa é uma descoberta muito importante, porque o ideal iluminista, né, o ideal ali antropocêntrico, que se inicia no Renascimento e se aprofunda no século XVIII com o iluminismo, é de que o homem, o ser humano, é capaz de controlar o mundo natural, de controlar a natureza. Fazendo uso do quê? Da razão. Essa é a ideia do que a gente chama de filosofia, por exemplo. O que é a filosofia? O que sempre foi a filosofia? A busca pela verdade. A busca pela verdade de uma forma sistemática, né? Tirando de cena os discursos sofismáticos, né? Ou seja, os discursos que não são verdadeiros, que têm falhas, e trazendo um discurso que busque a verdade, a apreensão da realidade de maneira racional. Aí os diferentes filósofos fizeram isso de maneiras diferentes, claro. Mas a ideia ali no iluminismo, né? Tudo é a ideia de que a razão humana daria conta de tudo. Ora, o que disse Freud, né? Que a razão não dá conta de tudo, porque nós não somos constituídos só da razão. Nós mesmos temos partes da nossa psicologia, da nossa mente, da nossa psique, que não são acessíveis à nossa consciência, que a gente só consegue acessar por meio de um processo de análise, de autoanálise ou de análise conduzida por alguém, né? Isso é o que a gente chama de inconsciente, né? É aquilo que a gente não tem um controle de forma imediata. A gente precisa parar e se analisar para conseguir compreender, né, o nosso inconsciente, o que existe no nosso inconsciente. Então, isso é uma mudança muito grande e que vai exercer uma grande influência na arte, não só no surrealismo lá que a gente viu nas vanguardas, tá? Na física, nós temos uma mudança também no início do século XX, né? A física newtoniana, né, de Isaac Newton, que era considerada aquela que trazia a verdade sobre o universo, sobre o funcionamento do mundo natural, ela sofre ali um golpe com a teoria da relatividade de Einstein, né, que traz a ideia de que a nossa percepção de tempo e espaço são relativos, dependendo do ponto de vista do observador. O Newton trazia o quê? Que as grandezas físicas são absolutas. Então, em qualquer condição, uma grandeza física, ela vai ter ali os mesmos valores, né? Então, é nisso que ele se baseava ali na ideia da gravidade, da velocidade e etc, né? O Einstein dizia o quê? Que
todas as grandezas físicas, elas vão depender do ponto de vista da observação, né? Então, algo que numa determinada, sei lá, por exemplo, no planeta Terra, que pode parecer uma verdade absoluta, se você tiver, sei lá, em Marte, né? Num outro ponto de vista, você vai ter outras grandezas que vão anular ali um pouco aquela ideia de que existe um valor absoluto, uma grandeza absoluta. Então, Einstein trouxe essa ideia da relatividade. Tempo é relativo, espaço é relativo, né? Que isso, com essas viagens espaciais, a gente consegue colocar à prova mesmo, né? O tempo passa de maneira diferente para quem está no, sei lá, no planeta como a Terra ou em algum outro astro aí do universo, certo? Então, nós temos a passagem do tempo, ela depende de grandezas diferentes que dependem do lugar do espaço em que se encontra, do ponto de vista em que se coloca, certo? Então, o relativismo de Einstein tira o quê? Aquela ideia de que o mundo físico é imutável da física de Isaac Newton. Uma outra influência importante é o teatro do absurdo, né? Que foi ali iniciado por Luigi Pirandello, na Itália, mas nós temos também o Samuel Beckett, Eugene Ionesco, né? Que são nomes importantes. A ideia do teatro do absurdo é que não existem narrativas lineares. Quer dizer, elas existem, mas não há sentido nelas existirem. Por quê? A vida não é linear. A vida não segue esse esquema realista de tentar achar um sentido bonitinho em tudo, né? A vida, muitas vezes, ela é conduzida pelo absurdo, né? Você fala, como assim, professor? É só vocês darem uma olhada aí para o dia a dia no Brasil, que vocês vão entender um pouco dessa ideia do absurdo, certo? Coisas que você olha e fala, nossa, não tem nenhuma lógica isso. Sim, o que os autores do teatro do absurdo diziam é o seguinte, é óbvio que não tem lógica, o mundo não tem lógica nenhuma, né? Nós é que tentamos buscar uma lógica onde não existe, né? Certo? E por fim, nós temos a influência do cinema de Charlie Chaplin. O cinema é criado no final do século XIX, mas o Charlie Chaplin é o primeiro grande nome do cinema ali, famoso, de fato, ainda do cinema mudo, né? Então, com o Charlie Chaplin, o cinema, ele se eleva como uma forma de arte, de fato, e não só mais uma experimentação ali de uma nova tecnologia, né? E o Charlie Chaplin, ele traz uma crítica por meio do fator cômico, irônico, satírico, que o modernismo brasileiro vai usar muito, tá? O modernismo do Brasil vai combater o academicismo não da academia de musculação, de ginástica, tá? O academicismo voltado para aquilo que é visto como a fonte cultural central, oficial, né? Tradicional. Academia, nesse sentido, se refere a o que é oficial. Por exemplo, quando você está na universidade, a gente diz que você está no meio acadêmico, né? De ideia de que você está no meio de compartilhamento do conhecimento, né? No meio oficial em que isso acontece, né? O que foge do academicismo é o que tenta fugir disso que era o oficial tradicional. E o que era o oficial no Brasil? Parnasianismo, né? Essa ideia da tradição artística, dessa tradição na poesia, que foi muito forte no Brasil. Então, o academicismo se relaciona à poesia parnasiana. O que buscam os modernistas? O que eles chamam de um pensamento orgânico. No que consiste esse pensamento orgânico? Em 5 itens, né? 6, na verdade. Esse aqui eu separei um pouco, ele não tem tanto a ver, mas vamos dizer esses 5 itens e um sexto que está junto ali com eles. O primeiro é uma arte que reflita o que é o Brasil de fato. Uma arte genuinamente brasileira, contra os modelos pré-estabelecidos vindos da Europa. Entendam, existe uma influência de modelos europeus, certo? Mas o que os modernistas vão dizer é que essa influência europeia ela deve ser incorporada dentro de um modelo cultural brasileiro.
Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas isso é o que o Oswald de Andrade, que é um grande autor modernista, chamou de antropofagia. Antropofagia é você incorporar o modelo europeu dentro, as influências externas, nesse caso, a partir da sua própria realidade, né? Que vem ali dos rituais indígenas, antropofágicos, né? Que eram rituais de canibalismo em que eles comiam partes do corpo dos inimigos que eles sacrificavam para tirar, incorporar para eles mesmos o que esses inimigos tinham de qualidade, né? Então, por exemplo, se alguém era muito inteligente, num ritual antropofágico, eles iam lá, cozinhavam o cérebro dele e comiam o cérebro para pegar a inteligência daquela pessoa. Olha só que coisa louca, né? Uma renovação da linguagem contra os modelos formais, a linguagem rebuscada da poesia parnasiana, né? Ou seja, contra o rebuscamento e as normas oficiais da língua, né? Versos livres em brancos, ou seja, versos sem preocupação com a métrica e sem preocupação com rimas. No parnasianismo, os versos são ou decassílabos ou alexandrinos, né? Ou 10 sílabas poéticas ou 12. O modernismo não tem essa preocupação, a primeira geração. Existem até versos que se parecem muito com textos em prosa. E os versos também não buscam a rima. Ela pode acontecer, mas não é uma busca obsessiva. Quarto elemento, as experimentações estéticas, ou seja, buscar modelos diferentes de se fazer arte, no caso aqui de se fazer literatura, e a valorização da vida cotidiana. Se é uma arte brasileira, ela tem que refletir o cotidiano do povo brasileiro, das pessoas no Brasil. A arte não deve falar apenas de temas elevados ou de pessoas que pertençam a uma classe social mais alta, mas deve falar sobre a vida cotidiana. Essa é a ideia dos modernistas. A experimentação da linguagem moderna, né, que é isso que a gente vê na renovação da linguagem, ela tem muito a ver com duas ideias. A primeira é a velocidade da técnica, ou seja, aquela ideia de mudança, de velocidade, de aceleração, de modernização, que está no futurismo, é uma influência futurista, e na projeção para se liberar o que está no inconsciente do indivíduo. Isso é o que a gente encontra no surrealismo, no existencialismo, que é uma filosofia ali posterior, e isso vem ali da influência da psicanálise freudiana, beleza? O modernismo brasileiro, ele foi divulgado depois da Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, os autores daquela Semana de Arte Moderna, os artistas que fizeram parte, eles começaram a lançar revistas, né? Em que divulgavam quais eram as ideias do movimento modernista, desse novo movimento artístico. A primeira dessas revistas, que durou de 1922 até 1923, se chamou Claxon, foi a revista Claxon. Então foi a primeira que trouxe essas ideias, sobre as quais eu já falei ali um pouco anteriormente. Mas mais detalhadamente, a revista Claxon dizia que o artista deve abandonar o passado e viver o presente e o futuro, ou seja, a vida moderna, e defendia a arte como uma expressão cerebral, né? E aí ele diz ali que Claxon, uma citação da revista, né? Claxon sabe que a natureza existe, mas sabe que o motor lírico, produtor da obra de arte, é uma lente transformadora e mesmo deformadora da natureza. Essa frase resume o que é romper com a tradição artística. A natureza existe, beleza. Mas o artista não tem que imitar a natureza. Ele tem que transformar, mesmo que isso signifique deformar a natureza. Beleza? Essa revista teve um fator internacional, porque ela contou com colaboração, além dos artistas brasileiros, de artistas da Suíça, da Bélgica e poemas também de autores franceses, italianos e espanhóis. Teve uma duração ali de menos de um ano, né? Essa é uma característica, essas publicações têm sempre vida curta, tá? Aí, depois da revista Claxon, que é o pontapé inicial, né, nós temos um primeiro um movimento ali modernista, né, também dentro das publicações de revistas, que é o chamado movimento Pau-Brasil, que ele ainda reúne todos os modernistas ali que participavam
da Semana de Arte Moderna. Então, o movimento Pau-Brasil, o nome, né, de acordo com a matéria-prima que se extraía, aquela primeira que foi extraída do território chamado Brasil, né, até o país ganhou esse nome, que antes era o seu nome vulgar, né, por causa disso, por causa da matéria-prima que os portugueses levavam, né, daqui para a Europa, né, exportavam para lá. Então, daí o nome, né, retornar ali às origens, certo? Da nação. Quais são as características do movimento Pau-Brasil? Primeiro, um primitivismo anárquico, ou seja, uma poesia ou texto em prosa, uma literatura que não esteja preocupada com a forma, com qual é o tipo de tema, com o que é aceito e não que é aceito, né? É a ideia da liberdade criativa total. Daí vem a ideia de anarquia. E primitivismo porque a arte pode ser tudo. Qualquer tipo de linguagem ali que vai ser utilizada pode ser considerada arte, né? A gente vai ter até um exemplo aqui embaixo que está no manifesto, mas já diz bem sobre a linguagem usada aí pelos modernistas nesse momento do movimento Pau-Brasil. A ideia também é a volta ao Brasil real, o Brasil do povo, o Brasil ali dos lugares periféricos, né, das pessoas simples que usam a linguagem coloquial do dia a dia, né, e não aquele Brasil elitizado dos parnasianos. Então, olha só uma citação que está na revista. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos, ou seja, aquilo que está no lado pobre, né, do país, do Brasil, também é matéria-prima artística, né? O lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens, o bacharel. Não podemos deixar de ser doutores. Ou seja, não podemos deixar de ser inteligentes, intelectuais, de buscar o conhecimento. Mas esse lado doutor, aí usando com essa acepção, essa concepção do termo, que seria de um prestígio social, né, o doutor, o bacharel, né, ou seja, aquele que se afasta do povo, isso não, nós temos que ser doutores no sentido de inteligentes, né, de intelectualizados, mas não só para usar isso como prestígio social, como posição social, né? País de dores anônimas, de doutores anônimos, ou seja, o conhecimento que se espalha aí pelas pessoas simples, né, pelo povo. O império foi assim, eruditamos tudo, ou seja, afastamos tudo do seio do povo. Esquecemos o gavião de penacho, a referência à cultura popular. Existe no movimento Pau-Brasil uma valorização do que vem da Europa, né? Como eu disse ali atrás. Mas aí entra o conceito de antropofagia, que é você incorporar aquilo que vem da Europa à realidade brasileira. E não simplesmente fazer uma imitação do que vem da Europa, né? Como períodos literários, escolas literárias anteriores fizeram. Então, esse é o conceito de antropofagia, incorporar o modelo europeu à realidade brasileira. Nós vamos ter uma revisão crítica do passado histórico, né? Ou seja, uma revisão crítica ali do passado histórico brasileiro, né? Desse passado da escravidão, da colonização, certo? Dessa imposição de um modelo cultural, econômico e social sobre todas as outras pessoas, né? Imposição de uma minoria sobre uma maioria e etc. O abandono do academicismo, né? Já falei ali anteriormente, valorização da identidade nacional, do que é brasileiro, do que faz parte da cultura do Brasil, a busca pela originalidade, que tem a ver com a ideia da anarquia, do primitivismo, e uma linguagem coloquial, ou seja, próxima da fala popular, da fala do povo, e bem-humorada, valendo-se da ironia, da sátira, etc. Aí depois, pessoal, nós temos essa primeira geração modernista, ela durou de 1922 a 1930, tá? Aqui nós temos uma cisão, né? Nós tivemos o movimento Pau-Brasil, mas aí alguns autores, ali Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, que participaram da Semana de Arte Moderna, eles criam um movimento que faz uma cisão
com o primeiro modernismo, que é o chamado movimento verde-amarelo, de 1924, né? Esse movimento ele perde depois, parecido com o futurismo, né? Ele acaba perdendo um pouco da sua força depois, porque ele começa a se alinhar aos ideais fascistas italianos que são incorporados, são importados aqui pelo Brasil pela Aliança Integralista, né? Vários deles fazem parte ali dos integralistas, que era um movimento fascista ali dentro do Brasil. Como eu disse, nessa década de 20, ela é uma época de bastante ebulição no Brasil, né? Nós tínhamos movimentos comunistas, movimentos fascistas, né? Movimentos de vários tipos. E aí isso meio que acaba depois na década de 30, porque o Getúlio Vargas proíbe tudo, né? A única coisa permitida a partir de então é ali, enfim, nada, né? É você seguir o Getúlio Vargas. Então, os comunistas são colocados na ilegalidade e os fascistas lá do integralismo também, certo? Então esse movimento ele acaba perdendo um pouco da sua força porque ele tem esse caráter meio radical, né? Mas qual que era a ideia deles ali em 1924, o pessoal do movimento verde e amarelo, né? Que a ideia de incorporar elementos estrangeiros que o movimento pau-brasil, né, exaltava, né, por meio da antropofagia, era uma bobagem. Era uma contradição com a ideia modernista. Se a arte tem que ser brasileira, ela tem que ser 100% brasileira. Ou seja, sem trazer nenhum modelo de fora. Por isso que ela é chamada de ultranacionalista, e é daí a sua proximidade com o fascismo, né? O fascismo ele é sempre ultranacionalista, essa coisa de buscar aquilo que seria a definição de uma nação, né? Enfim, uma visão de patriotismo, etc, blá, 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 né? Então, o movimento verde e amarelo tinha essa ideia ufanista, ultranacionalista. Nada estrangeiro deve ser incorporado, tudo deve ser essencialmente brasileiro, né? E aí, esse movimento depois se aproximou do fascismo, do movimento integralista do Brasil. A partir de 1927, o movimento verde e amarelo começou a se chamar Escola da Anta. Anta não porque eles fossem lá e falassem, nós somos burros, nós somos umas antas. Não, porque a anta é um animal típico aí, né, brasileiro, e é um animal mítico dentro da cultura tupi. Então era uma referência ali a trazer aquilo que é próprio do Brasil mesmo, da arte brasileira, tá? E aí, em resposta ao movimento verde e amarelo, o Oswald de Andrade criou ali com a Tarsila do Amaral, depois de ter recebido, né, o Abopuru, o quadro Abopuru da Tarsila do Amaral de presente, né, dado por ela para o Oswald de Andrade, que era o marido dela, ele criou o movimento antropofágico, que era uma reafirmação daquilo que ele dizia no movimento pau-brasil, que é o quê? As culturas estrangeiras podem ser assimiladas como influência, mas não copiadas, como o pessoal do movimento verde e amarelo achavam que ele queria dizer. Não, elas devem ser incorporadas e reinterpretadas dentro da realidade brasileira, tá? Essa é a ideia do movimento antropofágico. Então, aí uma citação só, né? O Oswald de Andrade escreveu: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente. Percebam as frases curtas, né? Isso é bem típico do modernismo da primeira geração. Socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo. Olha lá, oração sem aquela coisa da ordem direta, sem sujeito e predicado, sem verbo, né? Uma oração nominal ali em que tudo está implícito, né? Única lei do mundo, ponto. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Então, olha só, ele pega o to be or not to be, né? O ser ou não ser, do Shakespeare, né? Que tem uma pergunta existencial, né? Que seria ser ou não ser, ou estar ou não estar, ou seja, fazer parte do mundo, da realidade, ou não fazer, né? Abraçar ou não abraçar. E ele muda para tupi, ou seja, abraçar aquilo que é brasileiro ou não abraçar. Então ele mostra um exemplo
de pegar algo que é estrangeiro, né? A frase to be or not to be, that is the question. E ele transforma aqui com o tupi, ele traz um exemplo da incorporação dentro de um contexto diferente, dentro do próprio manifesto, para pensar a própria cultura brasileira, né? Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Então, a ideia ali é deglutir, assimilar o que vem de fora, a cultura europeia, dando a ela um caráter nacional, tá? Principais autores, gente, já estamos chegando no fim, tá? Primeiro temos o Oswald de Andrade, é ali dos mais importantes, principalmente nos manifestos, é o ideólogo da primeira geração modernista. É a partir dele que nós entendemos as características da primeira geração. Ele escreveu romances informais, como Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Esses romances ele publica ali mais ou menos ao mesmo tempo em que ele traz a ideia do movimento pau-brasil e o conceito de antropofagia, que é o quê? Aquilo que a gente viu na própria parte do manifesto antropofágico que eu li agora. Frases curtas, texto fragmentado, linguagem coloquial, certo? Muita coisa implícita, muita elipse, ou seja, aquilo que não é dito, mas que você consegue perceber pelo contexto, certo? Isso aparece bastante no texto dele, tanto aí nos romances, né, no texto em prosa, quanto na poesia. Antropofagia, uma característica também da obra dele, que é a colagem rápida, né, de signos, de palavras, processo direto de incorporação de influências sem comparações de apoio, uso de palavras em liberdade, sem se preocupar muito com a construção lógica da frase, e o verso livre na poesia, sem a preocupação formal com métrica, tá? O plano que norteia o movimento pau-brasil, criado por ele, é transpor o moderno estado da nação e também sua vida pré-colonial e colonial. Como eu disse, os modernistas tinham a ideia de que o Brasil podia ser modernizado a partir da cultura, da arte. Com essa mudança na arte, a mentalidade brasileira iria ser alterada e aí o Brasil, o país, começaria a se modernizar de fato, né? Quão errados eles estavam, né? Na verdade, o Brasil se modernizou de fato, mas não da forma como eles queriam, né? Digamos assim. Reitera estereótipos do caráter nacional. Os estereótipos, pessoal, são usados de forma irônica, tá? Não de forma pejorativa. Então, por exemplo, a preguiça, e aí no Mário de Andrade, que é o outro autor que a gente vai ver, vai ter isso também. O Macunaíma, que é um romance do Mário de Andrade, é justamente sobre um personagem que é a representação da preguiça, né? Que é o próprio Macunaíma, né? Avidez, ou seja, essa preguiça com que nos viram os colonizadores, os próprios portugueses e as teorias colonialistas do século XIX. Por isso que é trazido de forma irônica, tá? Não a sério. E uma busca de uma arte social, ou seja, uma arte com uma preocupação com o fator social que tente nos redimir dos traços decadentes da nossa sociedade, da nossa cultura. Ele não busca a razão, ele aceita o caos da existência, o caos do inconsciente, das contradições da nossa vida, tá? Então, aqui um exemplo de um poema do Oswald de Andrade. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, né? Então, como veio a chuva, foi o português quem botou roupa no índio. Se fosse sol, era o índio quem ia ter arrancado a roupa do português. Então, é uma crítica ao processo de colonização, né? A quem colocou a sua cultura sobre o outro, né? Tem bastante ironia aí nesse poema. E vejam como a linguagem ela é bem seca, né? O poema é bem rápido, então a gente busca o contexto mais pelo que não é dito do que pelo que está dito ali, tá? Aí depois eu vou colocar os slides lá e vocês dão uma olhada, né, nos outros poemas aqui, certo? Mas tem vários. Esse aqui, ó, esse aqui do Pronominais vai aparecer lá no simulado para vocês, então eu falo mais sobre ele no próximo plantão. E esse aqui do Canto de Regresso à Pátria também ele é batata em vestibular porque ele faz intertextualidade com a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tá?
Aí depois eu vou fazer alguns comentários sobre essa intertextualidade quando a gente começar o segundo bimestre, que aí eu vou entrar nessa parte da linguagem, né? A partir do que a gente falar aqui da linguagem do modernismo, eu vou trazer questões de língua portuguesa mesmo para a gente trabalhar. Então, a gente vai trabalhar as variantes linguísticas, linguagem formal e coloquial, intertextualidade e etc. Tá? E aí eu trago melhor a intertextualidade entre esses dois textos. Mário de Andrade, um outro poeta bastante importante do modernismo, ele tem uma grande desconfiança em relação ao pensamento racional, então ele busca lá o que está no interior, a subjetividade, o inconsciente do indivíduo. Ele é antinaturalista, ou seja, antirrealista, né? Vai buscar a figura do mito, né? Ele escreveu ali então Macunaíma, que é sobre o mito brasileiro, do surgimento do herói brasileiro, o herói sem nenhum caráter, né? Inclusive, parte do Macunaíma ele escreveu aqui em Araraquara, né? Que ele tinha um tio dele ali, que na rua, acho que é a rua 14 hoje, que tinha a chácara do tio dele, tio Pio, né? E naquela chácara ele escreveu parte do Macunaíma, passando ali uma temporada na casa de seu tio, né? Por isso que a nossa biblioteca chama Mário de Andrade, a gente sempre tem ali o Sesc sempre faz homenagem ao tio Pio e tudo mais, né? Tem bastante dessas figuras aí, intelectuais saídas de Araraquara aqui, né? Enfim, depois eu falo mais sobre outras, senão a gente vai muito longe. Rompimento com o bom senso e a imitação da natureza, ou seja, com a tradição da arte, né? Que era o que o modernismo chamava de academicismo, e ele era um pesquisador da cultura nacional. Ele viajou para o norte, né? Viajou pelo Brasil para fazer as pesquisas para sua obra ali, que é uma das principais, que é o Macunaíma, tá? A Pauliceia Desvairada, tinha uma pergunta sobre ela lá para vocês na atividade da semana passada. No próximo plantão eu vou falar mais sobre, né, sobre esse poema, sobre a Pauliceia Desvairada, né? Então, depois eu vou subir lá no Moodle, tem algumas citações aqui do livro para vocês darem uma olhada. E a Ode ao Burguês eu também coloquei completa ali para vocês. A Ode ao Burguês é um poema da Pauliceia Desvairada, né? Aqui só uma parte, eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, ou seja, o burguês bem alimentado, né? Aquele cheio de dinheiro que consegue ter ali a sua comida mesmo, o burguês níquel preocupado com o dinheiro, o burguês preocupado com os negócios, né? Aquele que tem acesso a tudo. O homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco, ou seja, um conservador, né? Então, esse nome ode, que seria hino, né? Um hino, ele tem um fator irônico aí também, né? E aí nós temos o Macunaíma, que é a obra principal dele, né? Em que ele vai trazer lendas indígenas que vão ser usadas de forma livre, né? A forma narrativa também é livre, não é um romance muito convencional, tá certo? E ele é considerado ali o herói sem nenhum caráter, ou seja, é uma ironia também, ele é uma versão estereotipada da figura do que seria o brasileiro, do que os europeus consideravam os brasileiros. Preguiçoso, malandro, luxurioso, ou seja, malicioso, sonhador. É um pouco uma epopeia, né? E um pouco uma novela picaresca. Uma novela picaresca é aquela que apresenta o malandro, aquele que ganha a vida por meio de pequenos golpes, que vem desde as memórias de um sargento de milícias aí no Brasil. Uso do português brasileiro, da linguagem coloquial, e ele vai fazer a pesquisa, então, das lendas, né? Lendas ali que ele foi buscar na Amazônia, né? Então, o Macunaíma, ele nasce na floresta, ele viaja desde a Amazônia até São Paulo, tá? Então, vem desde aquele que seria o espaço da floresta, do mítico, da selva brasileiro, até o lugar que se urbaniza, né? E, por fim, nós temos aí, para encerrar, o Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira eu não diria que ele é um poeta convencional, mas desses daí, ele é aquele que, se a gente pegar para ler hoje, ele não é datado, né? Porque os outros, eles fazem mais sentido dentro do contexto em que eles estavam, que eles escreveram. O Manuel Bandeira, ele é mais atemporal, o texto dele tem uma qualidade maior, né? Porque ele é mais lírico, ele fala mesmo sobre os sentimentos, ele não tem essa coisa de querer trazer muito o manifesto, o ideal modernista, mas ele o faz, né?
também tem uma linguagem livre, né? O verso que foge da ideia da métrica, das formas tradicionais. A poesia dele muitas vezes se aproxima da prosa, mas ele traz uma carga de sentimentos, né? De uma melancolia, de uma autorreflexão, uma autoanálise e uma autoironia, certo? Ou seja, uma ironia em relação a si próprio. Alguns exemplos aqui de poesia, do Manuel Bandeira também. Depois eu vou subir lá e vocês dão uma olhada, tá? Dentro do... Quando eu subir no Moodle aqui esses slides, eu só vou ler esse aqui com vocês para encerrar, né? Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Isso era bem baseado na vida dele. Ele teve tuberculose, mas ele... Então, por muito tempo, ele achou que ia morrer, mas não morreu. Ele sempre foi conseguindo meio se tratar, né? Que a tuberculose já era menos letal, aí no início do século XX. Então, ele sempre escreve sobre essa questão da proximidade da morte. E aí é um poema até irônico, né? Então, ele está lá, vai ao médico, faz uma consulta de rotina. Vejam, nem tem um caráter muito poético, parece mais um microconto, né? Mas é uma poesia, né? A gente considera isso daí versos, né? Ele fez em versos, né? E aí ele pergunta, doutor, não dá para fazer esse procedimento, né, que é o pneumotórax? E o doutor fala, não, o que tem a fazer é tocar um tango argentino, que é a música da tragédia, né, do acontecimento triste, né, daquilo que leva a um fim trágico. Então nós vemos aí uma ironia nesse poema, e a própria fronteira da poesia, ela é ultrapassada, né? O poema não é mais aquela questão formal, tradicional, mas é o que o poeta chama de poesia. Beleza, gente? Vou parar aqui de gravar agora.